Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos, bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado, você está na maior sala de aula que prepara para os concursos de procuradoria do país. Fique muito à vontade aqui para discutir tudo o que pode ser discutido acerca dos concursos da AGU, PGE, PGM. No momento em que eu subo esse vídeo para a plataforma, nós somos mais de 49.600 pessoas. Hoje eu preciso conversar contigo sobre uma pergunta que me é feita aos montes desde que publicado o edital da PGDF. Desde que eu analisei aqui o edital da PGDF, a pergunta que mais me é feita no privado, no WhatsApp, no Instagram, por e-mail, é a seguinte: professor, veja a minha situação e veja se com a minha situação eu consigo chegar até a prova da PGDF estudando com chances reais de aprovação, como você diz, com dignidade intelectual. Bom, eu tenho respondido isso desde que saiu o edital, sendo que eu prefiro gravar um vídeo explicando o panorama, efetivamente, de quem, na minha visão, tem chances reais de aprovação na PGDF, porque agora, quando me perguntarem, eu linko esse vídeo aqui no YouTube para que a pessoa faça uma autoanálise e veja se ela tem condições de chegar na PGDF com chances reais, com dignidade intelectual. Eu preciso te explicar uma coisa anterior, veja bem, preste atenção nisso aqui que é importante. O que você vai fazer de agora, do edital para a prova, é importante para a PGDF? Sim, é muito importante. Mas o que você fez antes do edital é mais importante do que o que você vai fazer do edital para a prova. O conteúdo jurídico que você acumulou, o conhecimento jurídico que você acumulou para concursos de procuradoria, com base na estratégia que você efetivamente implementou para se preparar para os concursos de procurador e da PGDF, é aquilo que vai definir a sua aprovação. O que vai acontecer do edital para frente é ajuste fino, sendo que ajuste fino você só faz quando você já fez o ajuste grosso, quando você já malhou naquilo que é efetivamente importante, quando você já adquiriu conhecimento jurídico e acumulou conhecimento jurídico para enfrentar a prova. Agora é ajuste fino, pós-edital, é por isso que se dá o nome de reta final. Ninguém vence uma maratona se só for bom de reta final. Se vence uma maratona se você administrou a maratona durante todo o percurso. Então o objetivo desse vídeo é responder quem é você, na minha opinião, na fila do pão da PGDF. Eu uso essa expressão muito entre os meus alunos e seguidores. Quem é você na fila do pão? Eu tenho até um conjunto de simulados que eu chamo de termômetro núcleo duro para que você descubra quem é você na fila do pão. Como disse, aquilo que você preparou do momento em que você começou a estudar até o dia anterior ao edital da PGDF é mais importante do que o que você vai fazer agora. O que você vai fazer agora é muito importante, porque um ajuste fino para enfrentar essa prova é fundamental, mas aquilo que você construiu antes é mais importante. Então desconfie muito quando alguém te disser que você vai conseguir passar se você conseguir estudar agora, do momento da publicação do edital até a prova. Você não consegue fazer isso se você já não tiver uma base. Então, não há curso, não há professor, não há milagre, não há qualquer coisa que possa fazer com que alguém saia do zero no momento da publicação do edital ou com muito pouca base no momento da publicação do edital e consiga se preparar para chegar numa prova dessa definitivamente preparado para enfrentar efetivamente o concurso e estar aprovado em uma das vagas. São muitas vagas, mas tem muita gente estudando para concurso de procuradoria, tem muita gente boa se preparando, tem muita gente boa já preparada. Então preste bastante atenção no que eu vou dizer agora, faça uma autocrítica da sua situação para você descobrir aqui nesse vídeo quem é você na fila do pão da PGDF. Quem me conhece e me acompanha já há algum tempo, sabe que eu divido o estudo de procuradoria a partir de uma estratégia macro. A estratégia micro eu aplico nos meus mentores, nos meus simulados, nos meus cursos. Mas a estratégia macro é essa aqui, ó. Na PGDF a estratégia será, ou seria, você ter uma base no núcleo duro, e o núcleo duro que eu chamo é o conjunto das disciplinas constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro. Você precisa ter essa base muito antes do edital que você vai passar. Não tem como criar essa base pós-edital, mas vamos continuar na estratégia macro. Segundo escalão, que são as disciplinas civil, trabalho e processo trabalho. Terceiro escalão, que no caso da PGDF é urbanístico, ambiental, consumidor, empresarial, penal e processo penal. E ao mesmo tempo em que você forma a base no núcleo duro no segundo escalão, você já pode começar a estudar segunda fase. O terceiro escalão normalmente você estuda na reta final, que é o pós-edital.
Essa é a estratégia macro. Quem me conhece, me acompanha há algum tempo aqui no YouTube, ou é meu aluno na EBEG, ou já me viu falando sobre isso, já falei sobre isso muito, sabe que minha estratégia macro é essa aqui. Agora, quem é você na fila do pão? Vamos analisar os cenários. Professor, eu tenho chances de chegar na PGDF com dignidade intelectual para enfrentar essa prova? Vamos lá. Se você não tem o núcleo duro, sem núcleo duro, se você comparar isso aqui a uma maratona, se você não tiver núcleo duro, é como se você não tivesse ainda nem largado. Uma maratona são 42 quilômetros. E nos concursos públicos, a maratona, a briga não é para quem chega primeiro, a briga é para chegar. Você só precisa chegar, você não precisa chegar em primeiro, você só precisa chegar, você só precisa passar entre as vagas, você não precisa ser o primeiro. Então, o concurso é uma maratona em que você precisa construir efetivamente o seu conhecimento que te dê condições de passar por todas as etapas do concurso como se aquilo fosse os seus 42 quilômetros. Mas se no concurso da PGDF você não tem a base aqui no núcleo duro, constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro, é como se você não tivesse nem largado ainda. Agora, muita gente pensa que a maratona para passar na PGDF começa quando o edital é publicado, ou seja, muita gente acha que a largada se dá quando o edital é publicado. Não! A largada já começou há muito tempo atrás. Quando o edital é publicado, você deve estar já no meio da corrida, apontando para o final, pensando na reta final. Mas vamos acompanhar. Se você não tem o núcleo duro, você nem largou ainda nessa maratona. PGDF, se você quiser estudar para PGDF, é o que eu chamo de modo desespero nível hard. O que é modo desespero nível hard? Você vai estudar aqui pensando em tapar um buraco de disciplinas de um edital para uma data de prova que está logo ali, porque 120 dias é logo ali, e você precisa estudar um mundo de conteúdo, um mundo de disciplinas, precisa efetivamente entender como funciona a prova, precisa fazer questão, precisa revisar para enfrentar uma prova que é extremamente concorrida, um concurso muito aguardado, muito sonhado e agora muito desejado, porque o edital saiu e saiu bem. Então quem já tem base está se preparando há algum tempo, é até uma questão de justiça que essas pessoas estejam em melhor condições de enfrentar essa prova do que quem vai começar agora e não tem núcleo duro. É até uma questão de justiça. Porque no final das contas, o que importa para passar em concurso é o conteúdo jurídico acumulado. Ou seja, eu não vou aqui falar em meritocracia, porque meritocracia envolve outros aspectos além necessariamente de sentar e estudar. Meritocracia tem a ver também com oportunidade. Não estou falando de meritocracia, mas no final das contas, o que conta para concurso público é o conteúdo jurídico que você acumulou para poder chegar na prova e despejar esse conhecimento para o examinador. Então, sem núcleo duro, PGDF para você é modo desespero nível hard. Eu nem recomendo fazer a prova. Eu recomendo você pegar o edital, pensar em começar a partir dele e aí sim formar a sua base no núcleo duro e ver como as coisas acontecem. Bom, se você tem o núcleo duro, se você já tem aqui o vermelho, saiu o edital, você tem o vermelho, você não tem nem o amarelo nem as partes verdes. Você largou, mas pode ser que não dê tempo chegar. PGDF para você é modo desespero. Não é nível hard, mas é modo desespero. Porque você vai ter aí o reta final para estudar, nesse caso, civil, trabalho, processo trabalho, revisar o núcleo duro, ainda estudar urbanístico, ambiental, consumidor, empresarial, penal e processo penal, e a parte específica que é a questão lá do conhecimento sobre o Distrito Federal. Então, é modo desespero também. Não é nível hard, é modo desespero. Professor, aqui dá, se eu tenho só a parte vermelha dá, tudo vai depender do tempo que você tem para investir até a prova para estudar segundo escalão e para estudar terceiro escalão. Pode ser que dê. Se você efetivamente for uma pessoa que tem muito tempo aí para investir nos estudos, tiver muito tempo para estudar até a prova, com estratégia interessante, com a feitura de questões, com a revisão do núcleo duro, pode ser que dê, mas é modo desespero. Se você, na publicação do edital, tem o núcleo duro e o segundo escalão já, ou seja, você já está bem aqui e já está bem aqui, então você já largou, você está para o meio do fim, nesse caso específico, da maratona, e aí, nesse caso, a PGDF para você é uma realidade. Sabe por que é uma realidade? Porque você vai ter que se preocupar aqui tão somente com o terceiro escalão e uma revisão daquilo que você já estudou no núcleo duro e no segundo escalão. Então a PGDF para você é uma realidade.
publicou o edital da PGDF, você já tem aí a base do núcleo duro e do segundo escalão, vai ter que se preocupar aqui com o terceiro escalão somente. Então, nesse caso, terceiro escalão somente e uma boa revisão do núcleo duro e do segundo escalão, então, nesse caso, a PGDF para você é uma realidade muito, digamos, factível, eu diria. Mas se você já tem o núcleo duro, já tem o segundo escalão e já teve a oportunidade de estudar para outros concursos algumas disciplinas do terceiro escalão, a exemplo, por exemplo, de ambiental, a exemplo de consumidor, a exemplo de empresarial, porque tem muita gente que estuda consumidor e empresarial junto com civil. Imagine que você já enfrentou aí o núcleo duro numa reta final para um outro concurso e já estudou ambiental, já estudou consumidor, já estudou empresarial ou já estudou ambiental e já estudou penal e processo penal. Então você já tem núcleo duro, segundo escalão e tem uma boa parcela do segundo escalão que você já utilizou para estudar para outros concursos. Então a PGDF para você é uma realidade ainda mais palpável. Aí cabe a você, nesse caso, fazer uma autocrítica e saber efetivamente onde você está nesse cenário. E se por acaso você é do tipo que já estudou o núcleo duro, segundo escalão, terceiro escalão, e quando estava estudando o núcleo duro e o segundo escalão já tem uma boa base de segunda fase, passar num concurso de procuradoria para você é uma mera questão de tempo. Pode ser que você não passe na PGDF por um ou outro detalhe, porque concurso público é feito por muitas variáveis e essas variáveis possuem detalhes que às vezes estão fora do seu controle. Mas se você já tem base no núcleo duro, no segundo escalão, no terceiro escalão ou parte do terceiro escalão, como eu falei aqui, já estudou urbanístico ou já estudou ambiental, ou ambiental, penal e processo penal, vai ter que revisar núcleo duro, segundo escalão, já tem uma boa parte do terceiro escalão e vai estudar o resto, e já tem uma base em segunda fase. Então, passar em um concurso de procuradoria, não só PGDF, para você é questão de tempo. Pode ser que você não passe na PGDF e pode ser, nesse caso específico, que você passe ou que você não passe por um detalhe. Mas você está no caminho certo, passar é uma questão de tempo. Pode ser que a PGDF não seja o que Deus preparou para você, mas passar é uma questão de tempo. Você vai passar na AGE Minas, você vai passar na AGU, você vai passar nos próximos concursos de procuradoria, com certeza absoluta. Então, quem não tem nem núcleo duro, eu nem recomendo se desesperar para fazer essa prova. Quem tem núcleo duro só, mas não tem segundo escalão, vai ter que estudar segundo escalão, terceiro escalão e revisar núcleo duro, eu recomendo que você entre nessa aventura somente se você tiver tempo, muito tempo, para investir, especialmente no estudo do segundo escalão, do terceiro escalão e numa boa revisão do núcleo duro. Se você já tem núcleo duro, segundo escalão e boa parte do terceiro escalão, você tem que fazer a prova. Talvez seja a sua prova. E se você tem núcleo duro, segundo escalão, terceiro escalão e uma boa base de segunda fase, talvez PGDF seja o concurso da sua vida. Então analise, faça uma autocrítica acerca do conhecimento acumulado que você tem até hoje e veja em que situação você está nessa maratona. Qual é o momento da sua corrida ou em que momento da sua corrida dos estudos saiu o edital da PGDF. Porque eu volto a dizer, mais importante do que você vai fazer de agora para a prova é o que você fez de antes para o edital. O pré-edital é mais importante do que o pós-edital. Então, veja o que você construiu antes do edital e veja se o pós-edital dá para que você enfrente essa prova com tranquilidade ou se você vai ter que estudar no modo desespero. Já até gravei um vídeo aqui no canal sobre não estudar no modo desespero, mas muita gente já entrou no modo desespero para PGDF, o que é comum, mas é importante que você conheça isso para tentar evitar. Então, muita gente ainda vai me perguntar se tem chances na PGDF e eu vou linkar essa análise para que a pessoa faça uma autocrítica e veja se tem ou não condições de enfrentar essa prova com dignidade intelectual e com chances reais de aprovação, na minha visão, dentro daquilo que eu encaro ser uma estratégia correta para enfrentar uma prova dessa. Ok? Espero ter te ajudado com mais essa, forte abraço e até os nossos próximos encontros.